Joana d'Arc, por ela mesma. Hermance Dufour. Capítulo 3. Na véspera de minha partida, minha anfitriã entrou em meu quarto. Como me parecesse muito triste, eu lhe perguntei o que tinha. Ela me respondeu que sua sobrinha havia perdido seu filho com a idade de 2 anos. Explicou-me então a doença do menino até em seus mínimos detalhes. Eu reconheci a doença da qual falei acima. Pensei imediatamente no pó e disse à minha anfitriã para ir buscar um copo com água, no qual dissolvi uma pitada do remédio. Eu pedi para ver o menino e, ajudada por sua mãe, o fiz beber a poção, apesar da zombaria das vizinhas, as quais a letargia havia feito supor uma morte real, e fez com que achassem muito engraçado dar remédios àqueles do outro mundo. O menino, como eu previa, voltou à vida, para a grande alegria de seus pais e extrema surpresa das comadres. Não deixaram de me atribuir a ressurreição de um morto. Após, fomos até Ville, pequena fortaleza que pertencia ao arcebispo de Reims, situada a 4 léguas de Laon e de Soissons. Mal chegamos, Charles enviou algumas pessoas até Laon, convocando todos os moradores para que o reconhecessem, o que fizeram com grande júbilo. A mesma cena se repetiu em Soissons. Saímos no dia seguinte de Ville para a cidade de Laon, onde ficamos 3 dias. Durante um período, as cidades de Château-Thierry, Provence, Coulommiers, Crécy-en-Brie, etc., delegaram alguns de seus nobres para virem apresentar a Charles sua submissão. Ele nomeou alguns como seus oficiais, o que agradou muito aos habitantes. Após uma breve estadia em Soissons, fomos para Château-Thierry, onde ficamos pouco tempo, vindo em seguida para Provence. Os rumores desses sucessos vieram logo até Paris e consternaram os grandes senhores da Inglaterra, que ali residiam. O Duque de Bedford disse claramente que nos combateria. O Duque de Borgonha, pressionado pelo Duque de Bedford, veio a Paris, onde várias reuniões se realizaram. O Duque de Bedford, temendo que os parisienses se revoltassem a favor de Charles, fez retinir os púlpitos de declarações e ultrajes contra aqueles que eram a favor do rei. O tratado entre o Delfim, que se tornou rei, e o Duque de Borgonha, bem como o homicídio de Montreal, foram trazidos à tona para fazer com que Charles fosse odiado pelos parisienses. Numa grande assembleia, o Duque de Borgonha renovou suas queixas e protestos, que causaram entre os assistentes diferentes murmúrios. O Duque de Bedford tomou a palavra e impôs silêncio. Ele perguntou ao povo se ele estava determinado a perseverar no seu apego ao rei da Inglaterra, na sua obediência ao Duque de Bedford, regente da França, e na sua dedicação ao Duque de Borgonha. Incitaram os assistentes a levantarem a mão como símbolo de afirmação
o que eles fizeram em sua grande maioria a contragosto. O Duque de Borgonha tomou imediatamente o caminho de Flandre, prometendo trazer tropas para socorrer os ingleses. Há algum tempo, uma cruzada tinha sido publicada contra os partidários de Jean Rus, Bohêmia. A opinião mais provável era que Martim V, que ocupava na época o trono pontifical, só havia publicado essa cruzada no intuito de favorecer o partido de Charles através dessa digressão. O Duque de Gloucester se opôs radicalmente, usando de todo o seu poder, e a razão que ele fazia prevalecer era o bem do Estado. Ele, contudo, tinha raiva do Papa, que pronunciara a nulidade de seu casamento com Jacqueline de Rinault. O crédito do cardeal de Winchester prevaleceu. O parlamento deu seu consentimento a essa cruzada, apesar de certas condições. Os cruzados, num total de 5.000, comandados pelo cardeal de Winchester, vieram a Paris para servir, até o mês de dezembro, sob as ordens do Duque de Bedford, para quem esse socorro permitiria nos combater sem retirar contingentes de outras cidades. O Duque de Bedford estabeleceu seu campo entre Corbeil e Moulins. Após essa notícia, deixamos Provence e fomos com a tropa acampar perto de um castelo chamado Montennagis, perto de Brie. Desde nossa chegada, recebemos ordens para manter as tropas em posição de batalha. Nós o fizemos com maravilhosa presteza, achando que o Duque Bedford viria nos atacar em breve. Com efeito, a todo instante, recebíamos notícias de sua aproximação. Passamos o dia inteiro armados. O Duque, porém, mudou de ideia e voltou a Paris, apesar de ter tantos militares quanto nós, quer dizer, 12.000 homens. Alguns bajuladores covardes e tímidos insinuaram ao rei que deveríamos retornar às margens do rio Loire. Charles os escutou e recebemos ordem para Bray em Champagne, a fim de atravessar o Sena sobre a ponte segura e cômoda dessa cidade. Tinham-lhe assegurado que os moradores ficariam felizes em se submeter. Contudo, na noite do mesmo dia, quando deveríamos passar, um bom número de ingleses chegou e os habitantes, contentes ou não, abriram suas portas para eles. Não fomos avisados de nada e era assim, sem nenhum receio, que nos aproximávamos. Alguns militares da tropa real foram na frente, mas os ingleses vieram atacá-los e quase todos foram mortos ou aprisionados. Os duques de Alençon, de Bar e todos os capitães aproveitaram essa ocasião para pedir ao rei para voltar atrás. Fomos então para Dom Martim. O povo se amontoava diante de nós, gritando Nuene e entoando cânticos religiosos. Emocionada até as lágrimas com essa felicidade, disse ao conde de Dinois, que se encontrava ao meu lado: eis um povo bom e religioso. Ficaria bem feliz em morrer nessa região. O chanceler me perguntou: a senhora sabe onde e quando vai morrer? Respondi: não. Isso acontecerá segundo a vontade de Deus. Eu cumpri seu desígnio, que era o de libertar a cidade de Orleans e de conduzir o rei até Reims. Gostaria que me fosse permitido voltar para perto de meu pai e de minha mãe,
para tomar conta do rebanho, junto com minha irmã, pois temo, acrescentei, que algo de ruim me aconteça. Assim que o regente soube que estávamos em Dammartin, ele saiu de Paris com seus homens e veio se colocar perto de nós para a batalha, em uma posição mais vantajosa. Posicionamos igualmente nossas tropas e esperamos o ataque. O rei enviou La Hire-Han para reconhecimento da posição deles. Houve combates durante quase todo o dia, mas que não tiveram resultado algum. O duque de Bedford, temendo a impetuosidade dos franceses e, sobretudo, em perder a situação que lhe dava tantas vantagens sobre nós, não saiu de suas trincheiras. No começo da manhã, ficamos surpresos, pois não vimos mais ninguém. Eles haviam voltado para Paris. Tomamos rumo para Crécy, na região de Valois, de onde o rei enviara arautos para Compiègne e para Beauvais. A primeira dessas cidades respondeu que reconhecia Charles como seu soberano senhor. A segunda deu a mesma resposta e perseguiu seu bispo e senhor, Pierre Cauchon, tão indigno do mérito de padre quanto do de ser um francês. O rei decidiu que ia a Compiègne. Fomos alojados em Béron, uma vila perto de Senlis, cidade pertencente aos ingleses. Certa manhã, vieram precipitadamente dizer ao rei que o duque de Bedford avançava para nos combater e para nos interceptar o caminho. O rei enviou Ambroise de Loré e o senhor de Satreille para saber o verdadeiro intento dos inimigos. Os dois, acompanhados somente por 20 homens bem montados, não tardaram em ver nuvens de poeira se elevando na direção de Senlis. Julgando com razão que eram os inimigos, eles enviaram um de seus homens ao rei para avisá-lo de suas suposições. Assim que verificaram que essas suposições tinham fundamento, enviaram um outro mensageiro para nos prevenir. Atravessamos imediatamente o rio que passa perto de Béron e fomos para Montpilloy. Os senhores de Satreille e de Loré vieram dizer que os ingleses começavam a atravessar o pequeno rio. A passagem era de tal modo estreita que só podiam passar 2 cavalos de cada vez. O rei dispôs suas tropas para a batalha, e nós marchamos direto para o inimigo, que esperávamos surpreender. Eles todos já tinham passado. Logo, os 2 exércitos estavam separados por apenas 3/4 de légua. Todo esse dia se passou em escaramuças, nas quais não tivemos muitas baixas. Ao pôr do sol, os inimigos se retiraram para a cabeceira do rio e nós fomos acampar em Montpilloy. Na madrugada do dia seguinte, o rei dividiu seu exército em 3 batalhões principais. Os comandantes dos batalhões eram o duque de Alençon e o conde de Vendôme. Os da ala direita, os duques de Bar e de Lorraine. E, finalmente, os da ala esquerda, os marechais de Buzac e Retz. Eu estava na direção de um destacamento encarregado de decidir a batalha com de Albret, o bastardo de Orleans, La Hire-Han e Satreille. Os comandantes dos arqueiros eram o senhor de Glaville, mestre dos arqueiros da França, e Jean Foucault, cavaleiro de Limousin.
O rei, acompanhado por Latremolle e seus guardas, percorreu as fileiras com uma intrepidez e uma coragem dignas de seu nome e de sua classe, estimulando os soldados. Logo, os ingleses chegaram e se dispuseram em posição de batalha, segundo seu hábito, quer dizer, se entrincheiraram atrás das paliçadas. O rei, de comum acordo com os senhores, queria atacar os inimigos, que tinham passado a noite fortalecendo o campo, situado com vantagem. Mas todos os capitães demonstraram a imprudência dessa atitude, o que o incitou à decisão de esperar os inimigos. Contudo, nós nos aproximamos deles, até mais ou menos 100 passos de distância. Segundo seu hábito, a tropa inglesa não saiu das trincheiras e só houve escaramuças pouco mortais. Porém, ao pôr do sol, houve uma batalha mais séria, que durou noite adentro. Após essa batalha, voltamos para Montpilois e os ingleses para Paris. Na manhã seguinte, fomos para Crécy, em Valois, e de lá até Compiègne, onde fomos recebidos com grande alegria. O rei nomeou como governador dessa cidade Guillaume de Flavy, nobre, nascido na cidade de Picardie. Os habitantes de Beauvais, de Senlis, de Saint-Denis, etc., colocaram sua cidade sob obediência ao rei. A tropa real saiu de Compiègne e eu montava a cavalo, quando o mensageiro de Jean IV, conde de Armagnac, me entregou uma carta do seu senhor. Eis o seu conteúdo. Minha muito cara senhora, recomendo-me humildemente à senhora e vos suplico, em nome de Deus, que a senhora me esclareça sobre a divisão que reina atualmente na Santa Igreja Universal, sobre os papas, pois há 3 soberanos pontífices que têm pretensão ao papado. Um está em Roma e se faz chamar Martim V, e todos os reis cristãos obedecem a ele. O outro se encontra em Pas-les-Colais, no reino de Valência, e tem o nome de Papa Clément XII. O terceiro não sei onde mora. Ele tem junto a si o cardeal de Saint-Étienne e algumas poucas pessoas. Ele se faz chamar Papa Benoît XIV. O primeiro, que se diz Papa Martim, foi eleito em Constance, com o consentimento de todas as nações cristãs. Aquele que se faz chamar Clément foi eleito em Pas-les-Colais, após a morte do Papa Benoît XIII, por 3 cardeais. O terceiro, que se nomeia Papa Benoît XIV, foi eleito secretamente pelo cardeal de Saint-Étienne. Queira, minha caríssima e honradíssima senhora, suplicar ao nosso bendito Senhor Jesus Cristo para que, em sua misericórdia infinita, Ele queira, através da senhora, nos indicar qual dos 3 papas nomeados acima é o verdadeiro e a qual deles quer que obedeçamos. Se é ao que se diz Martim, ao que se diz Clément, ou finalmente ao que se diz Benoît, em qual dos 3 devemos crer, pois estamos prontos a cumprir a vontade do bendito Senhor Jesus Cristo. Imploro também, caríssima e honradíssima senhora, esclarecer-me
sobre o que devo pensar a respeito do fato de certos profetas se dizerem inspirados pelo Espírito de Deus. Vosso súdito, Conde de Armagnac. Ditei imediatamente a seguinte resposta: Jesus, Maria. Conde de Armagnac, meu muito caro e bom amigo. Eu, Joana, a donzela, acuso o recebimento da mensagem que o Senhor me enviou para saber de mim pelo conselho de minhas vozes, em qual dos 3 papas, de acordo com o que me mandou por escrito, o Senhor deve crer e obedecer. Não posso dizê-lo agora. Quanto ao que o Senhor me perguntou sobre os profetas, que se dizem inspirados pelo Espírito de Deus, eu lhe responderei quando estiver em Paris ou em outra parte, em repouso, com a permissão do bendito Rei Jesus, Rei do céu e do mundo inteiro, meu justo e soberano Senhor. Isto certo, eu vos recomendo a nosso Senhor e imploro que Ele o tenha em sua santa guarda, se for o seu desejo. Escrita em Compiègne, no 22º dia do presente mês de agosto. Nós fomos nos alojar em Senlis. No final do mês de agosto, o Duque de Bedford deixou Paris com sua tropa para ir até Normandie. Ele temia nosso ataque, pois corria o boato de que o rei em pessoa iria até lá. Talvez ele tenha sido influenciado por Richemont, a fim de aproveitar o pavor que essa notícia não deixaria de nos causar. Richemont entrou em Normandie, surpreendeu Évreux e percorreu uma parte da província. Com a notícia, o Duque de Bedford apressou sua marcha. Porém, quando ele chegou, já era tarde demais. Com os atos de sua chegada, o condestável partira. O Duque de Bedford, antes de ir para Paris, nomeou como governador Louis de Luxembourg, bispo de Terouanne, chanceler da França, pelos ingleses. Reunimos no palácio cortes soberanas, membros da universidade, a maioria dos vigários, os responsáveis pelas casas religiosas e os mais importantes burgueses. O objetivo dessa numerosa assembleia era a renovação do juramento ao Tratado de Troyes. Na véspera de nossa partida para Senlis, o rei reuniu o conselho para deliberar sobre o que deveríamos fazer. A maioria dos conselheiros votou pelo ataque de Paris. Ficou decidido que iríamos a Saint-Denis para ali nos preparar. O rei distribuiu a tropa em 3 lugares: Montmartre, Aubervilliers e La Chapelle, um vilarejo a meio entre Paris e Saint-Denis. Eu fiquei nesse último local com os duques de Alençon e de Bourbon e os condes de Vendôme e de Laval, os senhores de Retz e de Buzac e outros, pois a lista é bem grande. Os generais, baseados em falsos relatórios, esperavam que, tentando invadir a capital, nós colocaríamos os moradores a nosso favor. Marcaram um ataque para domingo, 8 de setembro, o dia de nascimento de Nossa Senhora.
Nesse dia, a tropa, comandada pelo duque de Alençon, o conde de Clermont e o senhor de Montmorency, se aproximou da porta de Saint-Denis para fazer crer aos ingleses que se pensava em atacá-los desse lado. Nesse momento, um destacamento, tendo como chefes os marechais de Retz e de Buzac, veio atacar a porta de Saint-Honoré. Os inimigos tinham levantado uma trincheira diante do muro do Mercado dos Porcos. Nós a tomamos em pouco tempo. O bispo de Terouanne, L'Isle-Adam, Clequet e Bonneval acorreram para nos combater. Nós acreditávamos, como mencionei anteriormente, que os homens do rei sublevariam o povo no momento do ataque. Morta essa esperança, falou-se em retirada. Acostumada a vencer, recusei-me obstinadamente a me retirar. Eu gritava para que levassem feixes de lenha para cobrir os fossos, dos quais eu ignorava totalmente a profundidade, a fim de podermos alcançar o muro. De repente, uma seta me atingiu na coxa. Obrigada pela dor e pelo sangue que estava perdendo, retirei-me e fui me deitar atrás de uma pequena elevação. Algumas pessoas da nossa tropa sabiam ser impossível preencher o fosso, porém, seja por ciúme ou por qualquer outro motivo, eles não pensaram em me avisar. Fiquei onde estava durante muito tempo, quase sozinha, sem que ninguém se preocupasse comigo. A noite caíra, e não me vendo voltar, o duque de Alençon ordenou que fossem me buscar. Eu não queria me retirar de modo algum. O duque veio me falar do perigo que eu corria e me conduziu pessoalmente com toda a nossa tropa até La Chapelle. No dia seguinte, fui com o duque de Alençon a Saint-Denis, onde o rei se encontrava. Fim do capítulo. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, versículos 15, 16 e 21.